Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Aqui é o professor André, para o nosso encontro da trilha 4. Então, assim, nas últimas três aulas, né, a gente vem contando um pouco do histórico da administração das correntes teóricas. Hoje a gente vai quebrar um pouquinho essa sequência, vamos aprofundar um pouquinho no processo da administração, o PODC, que vem lá de Fayol, que é Planejamento, Organização, Direção e Controle. Então, a gente vai falar um pouquinho mais do mão na massa. Depois, nas próximas aulas, a gente volta aí para a questão das correntes teóricas, beleza? Então vamos lá, olha para essa imagem. A gente saber o que fazer é fácil, né? Fazer o que foi planejado, que é o desafio. Então, por onde você começa? Imagine um contexto que você recebe hoje um projeto para desenvolver um novo aplicativo. Você sairia codando ou sentaria para organizar o fluxo? Como é que você faria? Pense e reflita. Que é nesse contexto que a gente tem a nossa aula de hoje. A gente tem o nosso PODC. Ele é um framework, ele é um ciclo que evita desperdício de tempo, evita desperdício de energia. Então ele vem lá com planejar, definir objetivos e estratégias, a gente vem para organizar, definir os processos, recursos, responsabilidades, vai para direcionar a parte de liderar, motivar, comunicar. Lembra que a gente viu um pouquinho da gestão de pessoas, né, na última aula, e controlar, acompanhar, avaliar, corrigir desvios. Então sobre esse framework que tem a nossa aula de hoje. Primeiro, planejamento. Então, pause o vídeo e pense um pouquinho. Qual foi a última vez que você falhou em algo simplesmente porque não planejou os passos intermediários e aí o fim não saiu como esperado? Seja no projeto, seja no estudo, nas viagens, sei lá, a gente tem uma prova, precisa estudar para aquela prova, não se planejou bem e aí chegou no dia a gente não estava preparado para a prova. Quem nunca, né? Então, a gente documentar e planejar não é perda de tempo. Infelizmente, a nossa cultura prega um pouquinho que quando a gente está planejando, a gente não está agregando valor. Isso não é verdade. A gente percebe que o tempo gasto consertando é muito pior. Então, planejar é essencial. Olha esse meme aí, ó. Eu começando o projeto sem documentação. Confio no pai, tá tudo na minha cabeça, vai dar tudo certo. E aí, 2 horas depois, tentando entender por que nada funciona, o que foi que eu planejei mesmo, onde está o erro. Essa é a importância do planejamento no processo administrativo. Então, imagine como funcionaria esse planejamento, o GPS. Primeiro você insere o destino, que é o seu objetivo, o sistema vai calcular rotas. Se você não tem um destino, qualquer caminho vai servir. Então você pode gastar combustível à toa, fica sem direção, sem saber para onde ir. Então o planejamento aqui ele é a função administrativa que define esses objetivos e como a gente vai chegar lá. A gente sai do eu acho que vai dar certo para eu testei, eu desenhei o programa, eu tenho uma visão clara de onde eu vou chegar. Então ações principais, sondar o futuro e traçar o programa de ação, substituir o improviso por procedimentos testados e racionais, então a gente diminui as incertezas, todo projeto, todo processo tem riscos, a gente planejando melhor diminui a chance disso dar errado, tá? Reduzindo a certeza e o desperdício de tempo, a gente vai deixar de gastar tempo com correção, a gente antecipa essas coisas que podem dar errados numa ação preventiva e mais assertiva nesse contexto. Então, imagine que para vocês da área de tecnologia, de sistema de informação, planejar é como escrever a lógica de um sistema. Antes de abrir o editor de código, então a gente pensa, a gente vai lá, conversa com o cliente, entende o que ele quer, antes de a gente começar a codar. Segundo, a organização, construindo a estrutura organizacional. Então, depois que você planeja a rota ali no GPS, você precisa conferir se tem o carro, se tem combustível, quem é que vai dirigir. Você precisa alocar o quê? Recursos, pessoas nas suas definições, para que aquilo que foi planejado tenha condições de ser executado. Então, na organização, na administração, o que seria a organização? Montar o duplo organismo de material e social. Quem vai dirigir e combustível, qual é o carro, tá? Então é isso aí, distribuir recursos, pessoas, máquinas, dinheiro e atribuir responsabilidades. Pilares da organização. Nossa divisão do trabalho, lembra lá de Taylor, ele está por aqui também, Fayol está por aqui também, especialização das funções para a gente ganhar eficiência. Hierarquia, Fayol está aqui também, linha de autoridade, unidade de comando, do topo à base, alocação de recursos, quem vai fazer o quê, quem se reporta a quem, no lugar e na hora certa, é o princípio aí da ordem, tá? Então, por exemplo, no banco de dados, se as tabelas elas não estão relacionadas, o sistema ele não funciona. Numa empresa, se as pessoas não sabem suas funções ou a quem reportar, precisa lá o princípio de divisão do trabalho, de hierarquia, o projeto ele vai travar. Então, a organização ela deve permitir que o corpo social funcione de forma harmônica, sem duplicidade de esforços. Isso é algo que pregava aí o Fayol. Então,
Então, imagine o seguinte, uma empresa que pulou a etapa de organização é essa bagunça completa. Você não sabe quem faz o quê, quem reporta a quem. E uma empresa que segue o princípio da ordem de Fayol, bem mais estruturada. Então, se você não tem organização, não sabe quem vai fazer o quê, onde, quando, quem vai reportar a quem, você não tem uma empresa, você tem um conglomerado de pessoas ali batendo cabeça sem uma ordem clara. Tá? Então, olha esse exemplo aí. A gente tem o Project Owner, né? Quem está acostumado com a linguagem de Squad, de Scrum, é aquele que lida com o cliente. Você tem um líder de tecnologia, o Tech Lead, que cuida da arquitetura, os devs. Se o cliente ele vai direto no estagiário de dev, pula a unidade de comando, pula a organização, será que isso não vai gerar um bug? Não vai bagunçar toda a organização? Então, precisa de algo bem definido. É esse o nosso segundo pilar. O terceiro pilar é direção, fator humano é ação. A gente tem muito da aula passada de liderar, de entender o que motiva essas equipes. Então veja que as coisas elas se correlacionam nas nossas teorias, elas vão sendo complementares, tá? Então, direção é liderar, motivar, orientar as pessoas para que os objetivos sejam atingidos. A gente planejou a rota, a gente organizou o servidor, agora a gente precisa fazer o sistema rodar em si. Então, para a parte de tecnologia, seria como a gente colocar a execução do código em tempo real. Então, mesmo que a gente tenha a melhor arquitetura, o melhor planejamento, se a equipe está desmotivada, ninguém sabe o que está sendo feito, isso pode ter problemas. A gente precisa gerenciar as pessoas a fazerem as coisas corretas. Então, atividades aí de direção, liderança, influenciar as pessoas. Então, desenvolva essa habilidade de liderança sempre que possível, de negociação, de comunicação, de trabalho em equipe, influenciar as pessoas a atingir objetivos. Às vezes as pessoas não querem fazer e a habilidade de liderança consegue contornar essa situação. Então, comunicação, garantir informação flua, motivação, criar condições para esse engajamento. A gente viu na aula passada os fatores motivacionais e higiênicos. Então, os higiênicos levam as pessoas de não satisfação para o neutro. E o que motiva essas pessoas? O reconhecimento, trabalho em equipe, saber que está contribuindo para algo, ver valor naquilo ali. Então veja esse meme, o líder fingindo que o cronograma está em dia para não desmotivar o time. O ambiente de trabalho é tranquilo e as metas são realistas e está tudo pegando fogo. Então, ser diretor líder não é fingir que tudo está bem quando o servidor cai. É saber guiar a equipe, é nos momentos de dificuldade, saber trabalhar e guiar a equipe para o melhor caminho. Então, olha essa imagem. Qual dessas mensagens você faria você querer trabalhar mais duro amanhã? Vê que o projeto está desafiador, precisa de algum apoio técnico ou reunião de alinhamento para seguirmos? Então, o líder é aquele que quebra barreiras, que tira os impedimentos e leva a equipe a cumprir os objetivos. Já o chefe trabalha muito mais com a hierarquia. Onde está o relatório que eu pedi há 10 minutos? O status do seu time está ausente. Então, é muito mais na vigília, na cobrança. Lembra lá da aula passada, o líder X, o líder Y, as formas diferentes, obviamente que o ideal é que você pegue um pouco daqui, um pouco dali e lembre da personalização. Isso vai depender muito também da equipe que você está trabalhando. E o nosso último controle. Então, eu planejei, eu organizei, eu direcionei a equipe, agora a gente vai controlar, né? É para você saber se aquilo que você planejou realmente teve sucesso. Então, para vocês de tecnologia, como monitorar logs de servidor, rodar testes unitários, não é vigiar pessoas e nem puni-las, é a gente medir o desempenho, a gente ter condições de corrigir a rota se algo não está conforme o planejado. Imagina que a gente planejou entregar um software em 6 meses, chega no mês 3 e a gente não está no ritmo certo. É esse controle que vai permitir a gente corrigir a rota e que lá no final do mês 6 a gente tem aquilo que foi planejado. Então, é monitorar os resultados e corrigir os desvios. As 4 fases do controle. Estabelecer padrões, a gente precisa de métricas. O que é sucesso para a gente poder monitorar. Então, datas de entrega, monitorar o quanto a gente já investiu de recursos naquele projeto, ver se está condizente com as entregas que foram realizadas. Observar o desempenho, logs, dados em tempo reais, comparar o que foi planejado com o que foi executado. Então, se não tem planejado, a gente não tem como fazer comparação. A gente volta lá para o primeiro passo do PODC. E fazer uma ação corretiva, que é ajustar o rumo, eliminar aquele bug gerencial, o que está dando errado, para a gente poder atingir o objetivo específico. A gente pode utilizar, por exemplo, gráfico de Gantt. Quem quiser colocar uma imagem do que é gráfico de Gantt, a gente pode utilizar KPIs, que são indicadores chaves de performance. Então, por exemplo, o valor gasto, quanto que já saiu da nossa conta, quanto que a gente já entregou, como é que está aí a quantidade de códigos, a quantidade de funcionalidades que a gente já entregou. Então, é nesse contexto que entra também a abordagem do Scrum, que permite um controle menor de entregas menores, sempre com validação com o cliente. Então, quem tiver curiosidade, digita aí Scrum, SCRUM. É uma forma de gerenciar projetos que você está sempre mais próximo do cliente,
e aí permite que você faça validações constantes no projeto incremental. Mas o KPI, então, nesse contexto aqui, o que é KPI? Esses indicadores de performance, de desempenho, para a gente poder controlar. Imagine, por exemplo, a quantidade de funcionalidades, a quantidade de código escrito, seriam coisas que a gente poderia controlar se fossem interessantes para a gente. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um painel de KPI. Fechando assim a nossa aula. Então, PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. O que você vai fazer, o que você quer fazer, como você vai fazer, então quem vai ser alocado aonde, quais pessoas, quais recursos na parte de organizar. Dirigir é o dia a dia, como está sendo feito, quem está fazendo, com que recurso, é a liderança em si. O controlar é permitir corrigir a rota. Então, não é uma linha reta, é um ciclo, é incremental. A gente sempre vai saindo do controle, ele vai alimentar o próximo planejamento. Então, isso é a função, as 4 funções da administração, as 4 funções administrativas que perpassa todo o processo. Veja que aqui a gente tem elementos de Taylor, de Fayol. Quando a gente caminhar para as próximas teorias, que a gente volta na próxima aula para as próximas teorias, vocês vão ver que tem elementos aqui também. Então, façam uma reflexão e tentem entender como a empresa do projeto de vocês operacionaliza isso. Elas têm atividade de planejamento? Como que elas dividem a hierarquia da organização, de organizar? Como que é o aspecto da liderança? Tem metas claras que eles precisam atingir? Quem é que faz esse controle? São perguntas que vocês devem fazer para a empresa de vocês. Então, para essa semana, o projeto da componente e a atividade da semana, eles se fundem em uma coisa só, tá? Então, a atividade da semana é parte do projeto. Por quê? Porque eu quero que vocês não deixem para o final, que vocês antecipem já algumas decisões de projeto. Então, é a parte de início do nosso planejamento. Eu quero que vocês me entreguem um documento de uma página, no máximo, com o nome dos trios, ou se você for fazer em duplo, ou se você for fazer sozinho, para eu saber como vocês se dividiram. Identificar qual é a empresa que vocês vão estudar, o nome da organização, o porte, o setor que ela atua, justificativa aí de 2 linhas. Por que você escolheu essa justificativa? Eu escolhi porque eu tenho facilidade de acesso, porque é na minha rua, eu conheço a organização desde criança. Eu escolhi essa empresa porque eu uso esse banco, por exemplo, eu gosto desse banco. Uma justificativa do porquê você escolheu a empresa. Depois, quero que vocês digam qual é o método de pesquisa. Lembra que eu dei a flexibilidade para vocês utilizarem um ou outro. Ou você vai fazer pesquisa de campo, com entrevistas, coletando dados aí, seja com gestor, seja com colaborador, seja presencial ou em vídeo. Eu quero que vocês me digam se é isso que vocês definiram. Ou você vai fazer uma pesquisa online de documentos, da parte digital. Então, eu quero que vocês me digam como vocês vão fazer isso. Se vai ser site, rede social, vídeos da empresa, para eu saber qual a empresa, por que vocês escolheram essa empresa e como vocês vão coletar os dados. É isso minimamente que eu vou querer saber nessa entrega. E aí eu quero que vocês, por fim, me entreguem um roteiro, um esboço, não precisa estar tão detalhado assim, mas um esboço do roteiro de investigação. Uma lista preliminar de perguntas que você pretende fazer ao seu entrevistado, ou de diretrizes que você vai buscar online, se for o caso da empresa online, tá? O que vocês devem investigar, basicamente? Como a empresa planeja, como ela organiza, como ela dirige, como ela controla seus processos administrativos, e tenta correlacionar, fazer perguntas correlacionadas com as correntes teóricas. Lá no Moodle Ava tem um documento de roteiro do projeto da componente, está lá na aba de guias gerais. Acessem o documento, leiam acerca do projeto. Então, professor, já é para entregar o projeto essa semana? Não, gente, não é isso. É um esboço para eu saber quais são as equipes, que empresa vocês escolheram, se vocês vão fazer presencial ou vai fazer pesquisa online, e o que vocês pretendem investigar. E a gente vai corrigir isso para vocês estarem livres para aplicar o projeto da componente. Então, deixe para fazer as próximas etapas depois que a gente corrigir esse esboço inicial, tá? É isso, bons estudos, joga duro aí, qualquer dúvida pode acionar os tutores que eles estão com o guia do projeto da componente ou também pode entrar em contato comigo. Valeu, até mais, galera.